É, Murray Rothbard é um dos principais pensadores da escola austríaca da economia. Então, o que eu tenho a falar sobre esse cara? É, tipo, ele fala algo interessante sobre o protecionismo e o livre mercado. Ele fala que restrições coagidas ao comércio, como protecionismo, paralisam e prejudicam e destroem o comércio, a fonte da vida e da prosperidade. É, Rothbard está dizendo que qualquer governo que impõe barreiras ao comércio, como tarifa de importação, cotas, subsídios ou proibições, prejudica a economia como um todo. Essas medidas protecionistas favorecem grupos específicos, empresas ineficientes ou setores protegidos. Enfim, às custas das pessoas, né, dos consumidores e das empresas realmente produtivas. Enfim, em resumo, o protecionismo é um tipo de privilégio político que destrói a propriedade geral, a prosperidade, né? É inacreditável que o livre mercado, sem intervenção estatal, é o único meio de garantir eficiência e progressão, né, pessoal? Enfim, ele também fala sobre os ciclos econômicos e o Banco Central. Os ciclos econômicos não são fenômenos. O que ele quer dizer com isso? Então, ele fala que os ciclos econômicos não são fenômenos naturais do capitalismo, mas sim o resultado da manipulação da moeda e do crédito pelo governo e pelo Banco Central. Enfim, aqui Rothbard se apoia na teoria austríaca dos ciclos econômicos, criado por Mises. Ele argumenta que as crises econômicas, boom e recessões, não são naturais, mas sim causadas quando o Banco Central e o governo manipulam o dinheiro e o crédito. Por exemplo, criando dinheiro demais ou mantendo juros artificialmente baixos. Isso gera expansão artificial, o boom. As pessoas e as empresas intervêm demais com base em crédito fácil. E depois vem a recessão, o boost, quando a bolha estoura, entendeu? Ele também fala sobre o Estado e a liberdade individual. O Estado está majoritariamente interessado em proteger a si mesmo e não a seu subsídio. O Estado nunca foi criado por um contrato social. Não somos o Estado e a tendência natural do Estado é a inflação. O livre mercado é anterior ao Estado. Aqui, Rothbard, ele critica fortemente a ideia de que o Estado existe para proteger as pessoas ou que ele foi criado por consenso, contrato social. Para ele, o Estado é um grupo de poder que busca manter privilégios usando os impostos, controle da moeda e coerção. Olha o que ele fala. O Estado é inflacionário por natureza. Significa que o governo sempre tende a imprimir dinheiro para financiar seus gastos, o que diminui o poder de compra da população. Enfim, o livre mercado é anterior ao Estado. Quer dizer, quando ele fala isso, o livre mercado é anterior ao Estado. Decora aqui comigo. O livre mercado é anterior ao Estado. Quer dizer que as trocas voluntárias entre as pessoas surgiram naturalmente, muito antes de existir qualquer governo, e que o Estado, na verdade, atrapalha esse processo. Entendeu? E sobre o comércio, a divisão do trabalho, a economia de mercado é uma vasta trilhiça em todo o mundo. Sem a divisão do trabalho e o comércio baseado nessa divisão, o mundo inteiro morreria de fome. Enfim, traduzindo, Rothbard está destacando que o mercado global é como uma rede de cooperação humana. Cada pessoa, empresa ou país produz o que faz de melhor e troca com o outro. Isso é divisão do trabalho. É um sistema que permite abundância e especialização.
Sem essa cooperação e sem liberdade para trocar, a humanidade voltaria à pobreza e à fome, porque ninguém conseguiria produzir tudo sozinho. É basicamente isso que ele fala, pessoal. Leiam sobre Murray Rothbard. Ele é um cara muito interessante do capitalismo, tá? Ele é um cara muito interessante. Mas eu não acabei não. Cara, eu queria falar sobre um desastre chamado Karl Marx. Cara, ele foi um desastre. E como Marx acabou? Ele acabou pobre e na miséria. O maluco acabou miserável. Ele acabou, ao final da vida dele, ele acabou. Não, sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que ele acabou como ele queria. Ele não queria todo mundo pobre e miserável. Então, ele acabou justamente assim. Então, de 1808 a 1883, ele foi um filósofo alemão e escreveu textos como o Manifesto Comunista e o Capital. Enfim, a base do pensamento dele é a crítica ao capitalismo industrial do século XVIII. Você vai ter a Revolução Industrial, né? E ele quis criticar isso, velho. Enfim, cara, pra mim todo socialista comunista é psicopata. Pra mim é psicopata. Me desculpa, velho. Enfim, ele deveria ser também. Ele fala que havia extrema desigualdade entre burgueses, donos de meio de produção e os trabalhadores. Enfim, quando você vai ler o comunismo, uma pessoa inocente, o comunismo é bom, mentira. Olha aqui, ó, você vai abolir a propriedade privada dos meios da produção e criar um sistema sem classe, onde tudo seria de todos e cada trabalharia, né, conforme sua capacidade e receberia conforme sua necessidade. Isso é satânico, isso vai contra o que Deus prega. O que Deus prega. A anátema de Deus para Adão é que do teu suor você vai produzir o teu pão. Do teu suor você produzirá o teu pão. No momento que você tira o pão do outro e pega para você, você está indo contra a vontade divina. Se você vai contra a vontade divina, você está servindo ao próprio Satanás. Você está servindo ao diabo. Jesus Cristo, nossa. Enfim, o comunismo não funciona, tá? Isso na prática, de forma plástica, né? Plástico. Isso nunca existiu. O que existem foram tentativas socialistas, ou seja, etapas intermediárias para tentar chegar ao comunismo, só que eles nunca conseguiram chegar ao comunismo. Vários países tentaram fazer esse bendito modelo do comunismo, para não falar outra coisa. Vários tentaram aplicar o modelo socialista, como a União Soviética, China, Mao Tse Tung, né, de Mao Tse Tung, Coreia do Norte, mas enfrentaram problemas estruturais profundos. Primeiramente, falta de incentivo. Quando o Estado controla tudo e os lucros são coletivos, as pessoas elas perdem o interesse. Elas perdem o interesse, entendeu? Em produzir, em trabalhar, para inovar, para produzir com eficiência. Isso leva à queda produtiva. Entendeu? Você vai ter a burocracia e corrupção, sem concorrência e sem mercado. O poder se concentra em um único grupo político, o partido. Isso cria uma elite burocrática e corrupta dentro do próprio sistema. Você vai ter falhas no cálculo econômico. A economista Ludwig von Mises mostrou no debate de 1920 que sem preços livres determinados pelo mercado, o Estado não consegue calcular corretamente o valor das coisas e acaba desperdiçando recursos. Você vai ter a supressão da liberdade individual. Os regimes comunistas, para manter o controle, limitam... velho. Lá caiu. Gente, eu tava aqui, ó. Eu aproveitei aqui o vão da árvore aqui, ó, para tentar encaixar a câmera, mas já que caiu,
Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tentei encaixar ali no vão da... Vai ser aqui no chão, vai ser nessa grama linda aqui mesmo. Então, como eu falei, os regimes comunistas, para manter o poder, né, o controle, eles limitam a liberdade de expressão, tá? De imprensa, de política, o que gera ditaduras e perseguições. Você vai ter um episódio muito interessante, que é a crise dos mísseis de Cuba, de 1962. Foi um dos momentos mais perigosos da Guerra Fria e o ponto mais próximo da Terceira Guerra Mundial. E isso é culpa de Marx, porque ele incentivou o comunismo, ele espalhou essa praga, e essa praga quase causou a Terceira Guerra Mundial. Então, indiretamente, Marx é culpado por isso, entendeu? Em 62, a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, governado por Fidel Castro, tá? Aliados de Moscou, socialista, os Estados Unidos, liderados por John Kennedy, descobriram isso e exigiram a retirada dos mísseis, cercando a ilha com sua marinha. E o que aconteceu? Durante 2 semanas, o mundo todo ficou com medo, cara. O mundo inteiro ficou à beira de uma guerra nuclear que poderia acabar com o mundo todo. Qualquer erro e tchau, Homo sapiens. Tchau, Homo sapiens. De qualquer erro e tchau, Homo sapiens. Tchau. E isso é culpa de Marx, tá? Isso é culpa de Marx. Isso é culpa dele. Eu boto a culpa nisso nele. Ele quase destruiu o mundo, porque os EUs ficaram totalmente contra o comunismo, entendeu? Coisa ruim. E eu aposto nisso, ficar totalmente contra isso, entendeu? E por conta disso, pela ideologia de Marx, por conta de Marx, quase que ele acabou com o mundo. Parabéns, parabéns, parabéns. Mas teve um homem que evitou a Terceira Guerra Mundial. Esse homem foi Vasily Arkhipov, um oficial soviético a bordo do submarino B-59. Durante a crise, o submarino estava cercado por navios americanos sem comunicação com Moscou. O capitão achou que estavam sob guerra, né? E que lançar um torpedo nuclear contra os americanos. Mas Arkhipov se recusou a autorizar o disparo. Era preciso autorização de 3 oficiais. Se tivesse concordado, os Estados Unidos teriam respondido com armas nucleares e o mundo teria entrado na Terceira Guerra Mundial. Enfim, um único homem impediu uma catástrofe global. Enfim, o capitalismo, apesar de imperfeito, ele se adaptou melhor à natureza humana e aos incentivos. Propriedade privada, livre iniciativa, né, concorrência, sistema de preços livres, né. Isso faz com que quem produza bem lucra, quem inova é recompensado, quem administra mal perde espaço. E tem o anarcocapitalismo, né? O mercado regula o desempenho. O anarcocapitalismo é uma versão radical do capitalismo liberal, né? Defendido por Murray Rothbard. Ele propõe abolir o Estado, completamente deixando toda a sociedade ser regulada por contratos privados e mercados voluntários. Enfim, agradeça pela vida que Deus deu para você. Agradeça por não ter nascido na União Soviética em 1960, era horrível aquilo dali. Agradeça pela vida, agradeça porque o pior dia da sua vida é o melhor dia da vida de outra pessoa. Agradeça por tudo, agradeça a Cristo, agradeça por viver, agradeça e viva intensamente. Um universo extremamente vasto, tá? Ou você pode ficar depressivo com isso, ou você pode pensar, eu sou poeira de estrela e vou viver só uma vez, então eu vou viver o máximo que eu conseguir, amigo. Tu tem esses 2 pensamentos, tá? Qual você vai escolher? Cara, eu não sou muito ligado em astronomia, não. Tem pessoas aí que sabem muito mais de astronomia do que eu. Mas qual conclusão eu chego? Meu amigo, o tamanho do universo observável, aquilo que você consegue ver por telescópio, é de 46,5 bilhões de anos-luz. Ou seja, o diâmetro total é mais ou menos 93 bilhões de anos-luz. Isso é só observável. Pode ser que o universo seja muito maior. Um ano-luz é a distância que a luz percorre, tá? A luz vai a 300 mil km por segundo. Então, em um ano, ela percorre 9,46 trilhões de quilômetros. Imagina multiplicar por bilhões em uma escala que foge completamente da experiência humana.
O universo está se expandindo, tá? As galáxias estão se afastando uma das outras, e quanto mais distante, mais rápido se afasta. É o que chamam de expansão cósmica, descoberto por Ed Hubble, né? E confirmado por várias observações. Isso vem na teoria do Big Bang. O espaço em si está crescendo. Não houve uma explosão, houve uma expansão. Você reparou que... Você prestou atenção no que eu falei? Um ano-luz é a distância em que a luz percorre um ano. A luz viaja 300 mil km por segundo. Então, um ano ela percorre 9,46 trilhões de quilômetros. Imagina duplicar isso por bilhões, é uma escala que foge completamente da experiência da mente humana. Então o universo ele é naturalmente vasto, entendeu? Você vai viver só um terço. Não, um terço com caramba. Um milésimo do milésimo do milésimo do milésimo do milésimo de toda a história. Ainda sendo bonzinho, do milésimo do milésimo do milésimo. Coloca isso 1 trilhão de vezes do tempo do universo. A sua vida aqui é extremamente breve e curta e irrelevante. Então você pode tirar duas conclusões gerais disso, como eu falei. Você pode ficar depressivo com a sua insignificância terrena em essa vida curta, ou você pode viver intensamente. Você pode falar assim: eu sou poeira de estrela, porque os minerais, né, os compostos, a composição química das coisas vieram de uma estrela que explodiu, né? Até onde eu sei. Não sei muito de astronomia. Então você é poeira de estrela. Já que você é poeira de estrela, você vai ver uma vez. Viva intensamente, tá? Não estou falando pra tu fazer besteira. Eu não estou falando pra tu fazer besteira. Siga Cristo Jesus, se santifique. Não seja comunista. Não faça atos libidinosos. Se purifica a tua alma. Busque conhecimento, cuide do seu corpo. Ame seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, peça perdão a Deus seus dias pelos pecados, agradeça a Cristo Jesus pela sua redenção na cruz. E é isso, pessoal, é isso que eu falo. Tô aqui nesse campo lindo agradecendo pela vida que Deus me deu. Nem tudo na minha vida é perfeito, mas eu agradeço por tudo que Deus me deu, por tudo que Ele me proporcionou e por que Ele pode me dar. E se eu morresse aqui agora, eu agradeceria profundamente a Deus, que apesar dos problemas, porque a vida de ninguém aqui na Terra é perfeita, eu vivi e eu desenvolvi. É isso.